Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1 em diante, que relata a fé e a caridade dos colossenses. Oração de Paulo pelo seu progresso espiritual. Jesus Cristo, o autor da nossa salvação e cabeça da igreja, né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhem os vídeos para que outras pessoas possam ter acesso à doutrina verdadeira de Cristo, né? E ative o sininho para receber as notificações. Vamos ler Colossenses capítulo 1 em diante, né? Colossenses 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, né? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Essa é a saudação do apóstolo Paulo para a igreja de Deus em Colossos. A fé e a caridade dos colossenses. Oração de Paulo pelo seu progresso espiritual. Jesus Cristo, o autor da nossa salvação e cabeça da igreja, né? Da igreja de Deus que ele adquiriu com seu próprio sangue, não a que o homem criou, não a que o homem inventou. Essas são igrejas falsificadas, tá? Desculpem, mas eu não estou falando isso para ofender nem julgar ninguém, tá? É apenas a verdade que eu estou expondo. Vamos ler. Graça damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes a todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, assim como entre vós desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, segundo aprendeste de Epáfras, né? Epáfras é o pregador de Filipos, né? Que Paulo está escrevendo para os filipenses. E Epáfras é o pregador aí em Colossos, né? Ele está falando para os colossenses. Segundo aprendeste de Epáfras é o pregador da igreja de Deus em Colossos, nosso amado conservo, que por nós é fiel ministro de Cristo, né? Ele Epáfras é o ministro da igreja de Deus em Colossos, o qual também nos declarou o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, que não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade e de toda a sabedoria e entendimento espiritual, né? Porque a lei de Cristo, a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, é espiritual, é para a nossa vida eterna, é para a nossa salvação, né? Por isso que ele está enfatizando sempre
espírito, né? Para que possais andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, né? Isso é o dever de todo cristão verdadeiro, é agradar a Deus em tudo, né? Não sendo gay, não sendo lésbica, não usando piercing, não usando tatuagem. Muita gente já fez isso, né? Porque não tem o conhecimento da doutrina de Cristo. Mas você que está ouvindo essa palavra agora, não seja mais gay, não seja mais lésbica, não faça mais tatuagem, não fure a orelha para botar brinco, não use roupa mostrando os peitos, a barriguinha, as pernas e a bunda e o resto, não faça isso, né? O que mais? Não fume, não beba, não adultere, não se prostitua, etc, etc. Isso é viver da maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Desculpe se tem alguém que faz essas coisas aí, eu não estou fazendo isso para criticar você, nem para condenar você. Eu apenas estou reafirmando aquilo que Deus quer que você faça, para que você não vá nessa ideia da legião do mal, de querer fazer tatuagem, botar brinco, botar piercing, andar de blusinha mostrando os peitos, a barriga, as pernas e a bunda, né? Isso faz parte da legião do mal, não da legião de Deus. Na legião de Deus, a mulher deve andar decentemente. Isso é o que está no Evangelho, né? Crescendo em conhecimento de Deus, corroborados com toda a fortaleza, segundo o poder da sua glória, para toda a perseverança e longanimidade com gozo. Cada pessoa que é obediente, com amor puro e sincero em seus corações para com Deus, ele viverá mais, ele é mais perseverante, ele é mais firme para obter aquilo que almeja, para fazer aquilo que almeja, porque Deus está com ele, né? Não é que Satanás também não ajuda, mas aí você perde a salvação, né? Dando graça ao Pai que vos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, que é Cristo, que é a sua lei, que é a sua doutrina e seu mandamento, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino de Deus, seu amado Filho, de Deus e do seu amado Filho, né? O que nos tirou do poder das trevas, né? Que é trevas? É o pecado, é o mundo, né? Trevas é o mundo de pecado. É você sendo gay, é você sendo lésbica, é você fumando, é você usando droga, é você na farra, é você adulterando, é você se prostituindo, mentindo, roubando, enganando, matando, etc, etc, etc. Isso é trevas, né? Mas se você anda não praticando essas coisas, mas na fé, obediente a Deus, você é transportado para o reino do seu Filho amado, que é Jesus Cristo, né? Em que temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, né? O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, né? Deus dá todo o poder a Cristo para ele criar, para ele exercer. Porque quando Cristo veio para essa terra, isso está no vídeo de ontem que eu gravei, né?
tá também na live de ontem que eu fiz. Cristo, antes de vir para essa terra aqui, executar o mandado do Pai, ele se esvaziou totalmente, né? Isso está lá em Filipenses, capítulo 2, capítulo 2 de Filipenses, né? Cristo se esvaziou totalmente, todo o seu ser, antes de vir aqui para a terra, para receber todo o poder do Pai para executar o que ele ia mandar ele fazer, que era curar, era expulsar demônio, era ressuscitar, né? E pregar a igreja verdadeira, construir a igreja verdadeira. Foi isso que Deus fez com Cristo. Mandou ele se esvaziar por completo, para nele entrar todo o poder do Pai, para ele executar aqui na terra quando ele veio. Foi isso que aconteceu com Cristo, até se tornar carne, né? Que Cristo é Espírito, o Pai dele também é Espírito. Mas quando Deus mandou ele para cá, o Espírito dele, que tinha poder, mandou ele ser um poder dele, ser um poder de Cristo. Ele veio com o poder do Pai, né? E com o poder do Pai, ao chegar aqui na terra, ele se introduziu em Maria, se transformou em carne, para ficar como nós, carnalmente, para poder executar o desejo do Pai. Ele obedeceu tudo ao pé da letra, executando tudo o que o Pai ordenou. Se tornar carne para resgatar um povo que era do Pai, que tinha se afastado, que tinha ido para a legião do mal, que era a nação israelita, o povo da tribo de Judá e as outras tribos também, junto com os gentios que convinha com ele. Mas o que foi que aconteceu? Quando Cristo chegou, que se transformou em carne, ele disse: a seara é muito grande, mas os ceifeiros são muito poucos. Quando Cristo chegou, ele falou isso. Por que ele falou isso? Porque 90% do povo que era de Deus, ele foi para a legião do mal. E o que ficou da legião do bem, quando Cristo chegou, era 10%. Esse era o ceifeiro que tinha, 10%. Que foi conduzido até Cristo pela lei de Moisés, receberam a lei de Cristo, abandonaram a lei de Moisés, porque não tem mais valor para os dias de hoje. Hoje é a lei de Cristo, ninguém quer acreditar nisso, né? Muitos não querem, mas é a verdade. A lei de Moisés não serve para os cristãos de hoje. A lei de Moisés serviu para conduzir até Cristo. Está na Bíblia isso. A lei de Moisés serviu para conduzir até Cristo. Quando Cristo chega, que vai introduzir a sua nova lei, a nova aliança, a lei de Moisés ficou para trás. Porque a lei de Cristo vai justificar aquele que foi conduzido pela lei de Moisés. A lei de Cristo justificará o que a lei de Moisés não justificaria. Por isso que a lei de Moisés ficou para trás. E os que foi conduzido por ela até Cristo, recebeu a nova lei, aceitou a nova lei, né? A nova aliança, e aí receberam a doutrina e os seus mandamentos e se tornaram filhos de Deus dentro da verdadeira igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, que é a igreja de Deus. Ok? Vamos seguir a leitura. Em que temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja denominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Então, se tem denominações da igreja de Deus, foi criada por Cristo, né? Foi criada por Cristo. E aí você vem dizer que a sua igreja falsificada é verdadeira? Não é, porque não foi Cristo que criou, foi o homem, né? E o versículo aqui diz: sejam denominações. Que denominações são essas?
as denominações da Igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, né? Seja principado, seja potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele subsiste todas as coisas. Também Ele é a cabeça do corpo da igreja. Cristo é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, né? Cristo é a cabeça do corpo da igreja de Deus, tá? Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que outrora ereis estranhos, agora está falando para o povo da igreja de Deus em Colossos. A vós também, que outrora ereis estranho e inimigo no entendimento das vossas obras, mas, né, eles que não eram convertidos na lei de Cristo, na doutrina, nos mandamentos, dentro da verdadeira igreja, que são essas três coisas, eram pessoas maus, né, como está escrito, né, inimigos no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensível, né? Repreensíveis. Se é que permanecer na fé. Está falando isso para os irmãos dentro da igreja em Colosso. Eu vou repetir, né? E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Cristo, né? Agora, a vós também, agora é falando para os irmãos dentro da igreja de Deus em Colossos, a vós também, que outrora ereis estranho, não conhecia a lei de Cristo, nem a doutrina, nem os mandamentos, e inimigo no entendimento pelas vossas obras mal, né? Que são o povo que não entrou ainda na legião de Deus. Agora, contudo, vos reconciliou, porque eles aceitaram a lei de Cristo, a doutrina e os mandamentos. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele, vós, os colossos, apresentar santos, sem defeito e irrepreensível para Cristo, né? Se é que permanecer na fé, obediente àquilo que foi dado, né? Se é que permanecer na fé, obediente, né? Fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, lá naquele tempo, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro, né? Paulo é o ministro, chefe das igrejas de Deus desse tempo aí, né? Então ele está mandando que os irmãos em Colossos permaneceis firmes, né? Permaneceis firme, santo, sem defeito e irrepreensível, né? Se é que permanecer na fé, na obediência, fundados
e firme, não vos deixando apartar da esperança do evangelho que ouviste, né? Do evangelho que Paulo pregou para eles, aí em Colosso, né? Que ouviste, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Bom dia. Trata-se de quem, minha querida? Depois. Desculpa aí, viu? Eu tive que atender o telefone e me esqueci de botar em pausa, tá? Desculpa. Vamos seguindo, né? Paulo foi constituído ministro. O apóstolo Paulo é ministro de todas as igrejas de Deus, naquele tempo lá atrás, né? Já ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro, né, de todas as igrejas de Deus. Paulo é o ministro, é o chefe, o mandante, o dono aqui na terra das igrejas, é o apóstolo Paulo, né? Com uma verdade, ele nunca pegou dinheiro dos irmãos para si, tá? Nunca mais, antes ele dava do dele para os irmãos, ajudar os irmãos dentro da igreja, né? Ele nunca pegou dinheiro de ninguém, nunca pediu dinheiro de ninguém dentro da igreja. E ele é o ministro-chefe de todas as igrejas. Todas as igrejas recebem a pregação de Paulo, né? Todas as igrejas recebem a pregação de Paulo. Continuando. O trabalho e o combate de Paulo no seu ministério. Isso é ainda em 1 Colossenses, capítulo 24, versículo 24, que digo. Capítulo 1, versículo 24. O trabalho e combate de Paulo no seu ministério, né? Agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, né? Porque nenhum apóstolo, nenhum dos apóstolos que prega, que é pregador da igreja de Deus, sofreu o que Paulo sofreu. Paulo sofreu o mesmo que Cristo sofreu, ou ainda pior. Eu estou falando isso em termos de judiação, né? Paulo só não chegou a ser crucificado ainda, né? Como ele está dizendo aqui, ele ainda está falando. Mas Paulo apanhou, Paulo foi ferido, Paulo sofreu fome, sofreu sede, né? Foi preso várias vezes, né? Deus era quem tirava ele da prisão. Muitas vezes quase morto, né? Mas firme na lei de Cristo, na doutrina de Cristo e nos mandamentos para ensinar a esse povo lá atrás como se deve ganhar salvação. E para nós, catalogado para nós nos dias de hoje, ensinando como nós devemos nos comportar diante de Deus com amor puro e sincero em nossos corações para a vida eterna, né? Isso é. Agora vamos ler Colossenses 1 ainda, o versículo é o 24, o trabalho e o combate de Paulo no seu ministério. Agora me regozijo no meio do meu sofrimento por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo. Tá vendo aí? Que resta, o que Cristo sofreu, né? Apanhou, sofreu. Isso Paulo também está sofrendo, como ele está dizendo aqui. O que resta das aflições de Cristo
Paulo está pegando para ele, né? Na carne, né? Na carne, cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, O corpo de Cristo é a igreja verdadeira, né? Cristo deu o seu corpo na cruz pela verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que é a sua lei, a sua doutrina e os seus mandamentos verdadeiramente, não o que os homens inventam no dia de hoje, não nas falsas igrejas dos dias de hoje, não dos falsos pastores dos dias de hoje, mas do pastor verdadeiro, que é Cristo, né? E como está escrito aqui, me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós, Colossenses, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo. Se Cristo sofreu quando estava introduzindo a igreja, imagina Paulo, né? Ele ainda está sofrendo muito mais ainda, só não morreu ainda. Mas as aflições que Cristo sofreu, ele está sofrendo aqui. O que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que corpo? A igreja. Por amor do seu corpo, que é a igreja. Muita gente, olá, você, vem cá, evangélico mesmo. Vocês que diz que vocês é a igreja, tá vendo aqui que vocês não são igreja, que eu não sou igreja, eu sou membro do corpo da igreja. Vou repetir esse versículo para ver se vocês de uma vez por todas entendem que nós não somos igreja, tá? Nós somos membro. Agora me regozijo no meio do meu sofrimento por vós, e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo. Presta atenção. Por amor, Paulo está falando, né, que se regozija dos sofrimentos que ele passa pelo povo de Colossos, os colossenses, cumprindo na carne dele o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo. Que amor de Paulo no corpo é esse? Que é a igreja de Deus, né? Então nós não somos igreja. O corpo de Cristo morto na cruz por causa, o corpo de Cristo morto na cruz por causa da sua lei, da sua aliança, por causa da sua doutrina, por causa dos seus mandamentos, isso é a igreja de Deus. E Paulo segue ela ao pé da letra, e todo cristão tem esse dever de seguir também a verdadeira igreja, né? Que é a igreja de Deus. Nós não somos igreja. Vocês que é tolo que diz que é igreja. E resta das aflições de Cristo, Paulo dizendo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Da qual eu fui constituído ministro. Assim Paulo era igreja também, não era? Não é não? Paulo era a igreja de Deus, mas não. Paulo é ministro da igreja de Deus. Da qual eu fui constituído ministro, porque ele é quem toma conta de todas as igrejas de Deus. É o apóstolo Paulo. Ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, a fim de cumprir a palavra de Deus. O ministério que esteve em oculto dos séculos, isso foi dado a Paulo, né? Esse mistério foi dado a Paulo para ele pregar para os cristãos daquele tempo e de hoje. O ministério que esteve oculto dos séculos e das gerações más, agora fui manifesto aos santos. Ele foi manifesto através de Cristo, porque quando ele ia acabar um culto lá em Damasco, se eu não me engano, parece que foi em Damasco,
Ele saiu de Jerusalém, ia para Damasco, prender os pregadores da igreja de Deus, porque Paulo assolava a igreja de Deus. Paulo acabava com os cultos da igreja de Deus. E nesse dia, ele ia acabar com um culto, se eu não me engano, parece que era em Damasco. E no meio do caminho, ele ia em umas 5 amigos para acabar esse culto lá. No meio do caminho, apareceu para Paulo 2 anjos em forma de homem e falou para ele, Saulo, falou dessa forma, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ia acabar o culto, ia prender os pecados. Saulo, Saulo, por que me persegue? Aí conversou com ele e já tinha uma pessoa esperando por ele lá, pelo propósito de Deus para tornar ele apóstolo. Daí por diante, ele se tornou apóstolo e esse mistério que estava oculto foi dado para ele pregar para nós e para que o povo que ele pregou daquele tempo, né? Na geração mais, agora foi manifesto aos santos. Ele agora é um santo de Deus por introduzir aquilo que Cristo trouxe, mandado por Deus, que é a igreja de Deus. A quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nos anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Glória a Deus. Para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Isso é Paulo, né, introduzindo a igreja de Deus, né, para todo o povo aí em Colossos, em todo o povo nas igrejas de Deus daquele tempo e para as igrejas de Deus nos dias de hoje. A verdadeira, cuidado, hein? Tem igreja de Deus aí chamada Igreja de Deus Pentecostal. Eu vi uma dessa, é falsa, é criada pelo homem, é falsa. Pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós, falando para os colossenses, e pelos que estão em Laodiceia. Lá em Laodiceia também tem uma igreja de Deus em Laodiceia, e Paulo está relatando ela aqui. Pois quero que saibais quão grande luta tenho por vós, colossenses, e pelos que estão também na igreja de Deus em Laodiceia, e por quanto viram a minha pessoa. Quer dizer, o povo aí em Colossos viram a presença de Paulo, porque ele não pode estar em todo lugar, e quem está é as cartas que ele prega, né? Em Laodiceia também, né? Ele teve lá, viram a pessoa de Paulo, lá em Laodiceia, para que os seus corações sejam animados, né? Estando unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento, para o pleno conhecimento, né, do mistério de Deus Cristo, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, porque Cristo é a sabedoria de Deus. Cristo é a ciência de Deus, né? Cristo é a sabedoria de Deus, Cristo é a ciência de Deus, né? Continuando, Colossenses 2, capítulo 2, versículo 4, advertência acerca das falsas doutrinas. Olá, pastores, olá, falsas igrejas, né? Vamos ver a advertência para vocês agora, né? Advertência acerca das falsas doutrinas. Olá, meus amados, presta atenção. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, né? Porque tem pastor nos dias de hoje que diz: olha, se você não der o dízimo, Satanás vai para sua casa e vai destruir tudo que você tem. Né?
pastores de Satanás, né? Fala essas coisas, ameaçando os irmãos dentro da igreja, né? Ele diz, olha, se você não der o dízimo, Satanás vai para sua casa destruir tudo que você tem. Mas o que é que a doutrina de Cristo ensina? Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Persuasivas são pessoas que querem obrigar você a fazer alguma coisa, né? Quer que você faça aquilo que essa pessoa quer que você faça, mas você deve fazer aquilo que Cristo manda, que é o mandamento de Deus, não o que o homem manda, tá? Porque ainda que eu esteja ausente, porque Paulo não está em todas as igrejas de Deus, né? E ele sempre relata isso. Porque ainda que eu esteja ausente ao corpo, que é a igreja, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Que firmeza da vossa fé é essa? É a obediência à lei de Cristo, à doutrina e seus mandamentos, não dos homens de hoje, nem daquele tempo que Paulo prega. Entendeu? E vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Que firmeza da vossa fé é essa? A obediência, né? A obediência. Portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, né? Andar em Cristo. O que é andar em Cristo? Na lei de Cristo, na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo. É não ser gay, é não ser lésbica, é não furar a orelha para botar brinco, é não fazer tatuagem, é não usar piercing, é não usar blusa mostrando os peitos, a barriga, a bunda e não sei o que lá mais, né? Não fumando, não bebendo, não se prostituindo, não adulterando, não matando, não roubando, não enganando, não mentindo, etc, etc, etc. Tudo isso é andar em Cristo. Você que não faz essas coisas é andar em Cristo, mas com um detalhe: com amor puro e sincero no coração. Porque se você não tiver amor puro e sincero no coração, não servirá de nada você abandonar essas coisas. É sério. Deus quer que seja com amor puro e sincero. Você quer abandonar de ser lésbica? Abandone por amor puro e sincero a Cristo. Quer deixar de ser gay para seguir a Cristo? Com amor puro e sincero. Faça isso de coração puro, com amor puro e sincero. Quer deixar de roubar? Também. Quer deixar de ser prostituta de amor puro e sincero no coração. Porque se não for dessa forma, também não serve. Estou falando isso não por mim, mas pelo que está escrito, né? Primeiramente, o amor puro e sincero. Porque o amor é benigno, o amor não sujeita mal, o amor não é invejoso, etc, etc. Tudo isso faz parte do amor de Deus. E quem tem o amor puro e sincero no coração tem Cristo, tem Deus, porque Deus é amor. Tá? Seguindo. Portanto, assim como recebeste a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andai, arraigados e edificados nele, confirmado na fé que é a obediência, assim como foste ensinado, abundando em ação de graça. O que é a ação de graça? Ação de graça é você agradecer a Deus. Te agradeço, meu Pai, meu Deus, por esse dia que você me deu. Vou dormir pensando na tua graça, na tua bondade, no teu amor. Me acordo, Senhor, graças a ti, Senhor, porque dormi bem, me acordei bem, estou com saúde, vou trabalhar e para alcançar aquilo que eu almejo em ti, Pai, né?
Ajudar o próximo, isso é fazer uma ação de graça, né? Uma boa obra, ajuntar, amontoar brasas de fogo para o último dia, né? Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e de vãs sutileza, que é o que acontece hoje, meus amados, que estão nas igrejas falsificadas, ouvindo os falsos pastores de hoje, ouvindo os padres falsificados de hoje, porque pai só é Deus, ninguém pode se intitular de pai, padre é pai traduzido, ninguém pode se intitular de pai, porque só existe um pai, é Deus. Preste atenção, preste atenção, vocês que estão nas igrejas falsas, ouvindo os falsos pregadores, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, porque é isso que acontece no dia de hoje. Você vai para uma igreja, um irmão convida você para uma igreja, eu não quero ofender ninguém, não quero julgar ninguém, não. Eu estou falando para a exortação de vocês, né? Você vai para uma igreja falsa, você está sentadinho, um irmão leva você, um conhecido, um parente leva você, no finalzinho do culto, o pastor de lá do púlpito ele diz: quem de vocês aí aceita Jesus, levanta a mão. Não é assim que funciona? Não é? Você com vergonha, para não envergonhar a pessoa que levou você para o culto, ou para não ficar envergonhado perante todos ali, você levanta a mão e diz: eu aceito. Mas você está aceitando o Cristo de verdade, com amor puro e sincero, ou você está aceitando por imposição de um homem que mandou você levantar a mão? Não é verdade? Né? Você está aceitando Jesus por imposição, mas não é assim que você deve aceitar Jesus. Você deve aceitar Jesus é quando o seu coração pede. Seu coração vai dizer: irmão Antônio, vá seguir Jesus. É o seu coração que está mandando, não é uma pessoa. Irmão Antônio, saia dessa vida de pecado, meu querido, abandone os pecados, abandone essas má práticas, vá para a igreja verdadeira, que é a igreja de Deus. Se batize, né? Aí sim. Mas você aceitar Cristo por imposição para ser uma presa daquele pastor, você está se tornando uma presa daquele pastor, para que no futuro você seja escravo dele, da sua legião, da religião que Satanás inventou. E ele inventou a igreja falsa, ele estudou teologia diabólica e está enganando você. Desculpe, não quero ofender você, me perdoe, tá? Me perdoe, mas preste atenção no que eu estou lendo. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, e vãs sutileza, porque é isso que os falsos pastores utilizam nos dias de hoje dentro das suas igrejas falsas, para enganar você, para fazer você uma presa fácil, né? Para fazer você uma presa dentro da sua igreja falsificada. O pastor usa filosofia, o padre usa filosofia, usa de sutileza vã, sutilezas vã. Segundo, presta atenção, segundo a tradição dos homens. O que é que tem mais na igreja católica? Desculpe, católico, se tem algum de vocês aí, me desculpe, me perdoe, meu amor, tá? Me perdoe, meu querido. Não quero ofender você, não estou julgando você. Você quer continuar lá, continue, tá? Não, mas preste atenção na palavra de Deus, né? Segundo as tradições dos homens, não de Deus. E a igreja católica prega tradição, prega filosofia, prega sutilezas vãs,
tanto a católica como as evangélicas do dia de hoje. Não estou aqui julgando, não estou ofendendo ninguém, não quero, não. Isso é a palavra de Deus quem está dizendo aqui, né? Tendo cuidado para que ninguém vos faça sua presa, por meio de filosofias e vãs sutileza, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Não é verdade? É verdade, né? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também fosse circuncidado com a circuncisão não feita por mãos. Nós somos circuncisos, sim. Nós somos circuncidados. Anteriormente, na lei de Moisés, a circuncisão era cortar aquele corinho do homem lá, né? Quando ele nascia, até quando ele já era velho, né? Que passava a ser obediente à lei de Moisés, tinha que circuncidar, e era cortar o prepúcio. Eu até pergunto aí ao povo da igreja adventista do sétimo dia, ou vocês aí pregadores, você corta o prepúcio dos homens aí dentro da igreja? Corta o prepúcio dos homens aí dentro da igreja de vocês? Vocês que guardam assado, que não comem camarão, que não comem carne de porco, e que Cristo disse que esses alimentos são puros, mas para vocês não são, porque vocês estão seguindo a lei de Moisés, que ultrapassou, né? Eu pergunto a vocês, vocês fazem os holocaustos aí nos altares de vocês derramam o sangue, vocês queimam a gordura aí no altar de vocês cortam o prepúcio dos homens, faz a circuncisão? Não, né? Então, não faça aquilo que a lei diz lá. Essa lei que vocês querem seguir aí, diz que não se tira uma vírgula e nem se bota, tá? Então, se vocês querem seguir Moisés lá atrás, siga corretamente. Ou vocês seguem Moisés, ou seguem a Cristo. É melhor seguir a Cristo, porque vocês vão ter vida eterna, tá bom? Desculpa aí pela expressão, mas é dessa forma mesmo que Cristo quer que eu fale, tá? Então, nós somos circuncidados de que forma? Quando nós recebemos a lei de Cristo, quando nós recebemos a doutrina de Cristo, os mandamentos, e implantamos tudo isso em nosso ser, em nossos corações. Isso é a circuncisão de Cristo, né? Não a de Moisés, que é cortar lá na cabecinha o prepúcio do homem, entendeu? No qual também foste circuncidado com a circuncisão não feita por mão de homem. Isso é a nossa circuncisão. No despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultado com ele no batismo, no qual também foste ressuscitado pela fé no poder de Deus, crendo, obedecendo, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos, né, e na incircuncisão da vossa carne, nos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os delitos daquele tempo quando ele chegou. Não os nossos ainda serão perdoados quando nós nos arrependemos. Ele perdoou aqueles da época dele, porque muita gente diz que Cristo veio e perdoou os nossos pecados. Isso não é verdade, tá? E vos, quando estava morto no vossos delitos, eles lá, os israelitas, o povo das tribos, os gentios que se via ele, que estava nesses delitos por abandonar
a lei de Moisés, né? E está servindo a legião do mal, criando seus templos de ídolos, de estátuas, de deuses, né? Cristo veio por causa deles, está fazendo essas coisas. E vos, quando estava morto nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, que eles não estavam nem circuncidando mais, né? E agora vos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos. Porque quando eles colocaram Cristo na cruz, Cristo pediu o perdão deles lá, não foi o nosso. Tem muita gente que se engana com isso. Quando Cristo, pegaram ele, judiaram dele, bateram nele, furaram de lança, botaram ele na cruz. E quando Cristo estava entregando o seu espírito, ele disse: Pai, perdoa-nos, porque eles não sabem o que estão fazendo. De quem Cristo está falando nesse momento? É de nós? Nós estava lá? Não. Está falando daqueles que pegaram ele para colocar na cruz, os que tramaram a morte dele. Cristo pediu perdão por eles, os transgressores, o povo israelita e as tribos muito mal que se tornaram, abandonando Deus e indo para a legião do mal. Por isso que quando Cristo estava morrendo, ele disse: perdoai-nos, pais, porque eles não sabem o que estão fazendo não. Eles não quiseram a minha lei, não quiseram a minha doutrina e os meus mandamentos, e se combinaram, porque tinha combinação, quando era para pegar Cristo, para prendê-lo, para matar, né? Os da tribo de Judá, né? O pessoal da tribo de Judá, que se chamava judeus na época, eles era quem se combinava, né, com os outros lá, maquinava prender Cristo para matá-lo. Pode ler na Bíblia que está escrito isso, tá? E a vós, quando estavas mortos no vosso delito e na incircuncisão, mortos nos delitos e na incircuncisão da vossa carne, porque eles não estavam fazendo mais circuncisão, né? Vos vivificou juntamente com ele, perdoando todos os seus delitos, daquele povo que colocou ele na cruz. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, Paulo está falando e se incluindo, né? Porque Paulo também era contra. Nas suas ordenâncias, né? O qual nos era contrário, né? Paulo era contrário também, né? Paulo é a favor agora. Paulo agora, ele recebeu de Deus um mistério oculto, né? Para pregar para o povo que era dele, lá daquela época, e que ficou catalogado para nós nos dias de hoje. Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós, isso é Paulo falando, né? Nas suas ordenanças, que ordenança? Né? O qual nos era contrário. Eles eram contrários à lei de Cristo. Eles eram contrários à doutrina e os mandamentos que Deus mandou dar a ele, um novo, né? Removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. E tendo despojado os principados e potestades, né? Porque naquele dia tinha muito príncipe, né? Tinha as potestades do mal também, que Cristo combateu, né? Os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Na mesma cruz onde eles também morrem, Cristo morreu, foi exibido publicamente contra os príncipes, né? Que era contrário à lei de Cristo, contrário à doutrina. Paulo também, como ele diz, que era contra também. Mas ele triunfou na mesma cruz onde eles se crucificavam, né? Ninguém, pois, vos julgue
pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado, né? Ninguém, pois, vos julgue. Está falando da lei de Moisés, né? Está falando da lei de Moisés aqui. Ninguém, pois, vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, né? Porque os israelitas, os judeus, faziam as festas que era dentro da lei de Moisés. Ou de lua nova também era dentro da lei de Moisés. Os sábados, né? Também era da lei de Moisés. Que são sombras agora das coisas vindouras, né? Agora é sombra. Isso aí que eles praticavam, agora são sombra. Não são mandamentos, não são ordens, né? São sombra das coisas vindouras. Mas o corpo é de Cristo. Ninguém atue como árbitro contra vós, afetando humildade ou culto aos anjos, firmando-se em coisa que tenha visto, inchado vamente pelo seu entendimento carnal, né? Era isso que eles estavam fazendo. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, a cabeça é Cristo, o corpo é a igreja, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Eu vou enfatizar isso para vocês, porque o pastor de vocês não lê isso, não diz o que significa isso para vocês. E não retendo a cabeça, não retendo Cristo, do qual todo o corpo, que é a igreja, e provido e organizado pelas juntas, que juntas e ligaduras são essas? Os membros que vão chegando, os novos que vão se reconciliando com a sua doutrina, com os seus mandamentos, tornando-se membro desse corpo, e vai crescendo, né? Com o aumento concedido por Deus. Então, essa junta, organizado pelas juntas e ligaduras, que são os membros da verdadeira igreja. Cristo é a cabeça, da qual todo o corpo é a igreja, provido e organizado pela junta, os membros, né? Os que vão se entrando para a igreja de Deus, né? As ligaduras, e vai crescendo com o aumento, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Se morreste com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, se morreste com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos sujeitais ainda às ordenanças, né? Como se vivesse no mundo. Porque a lei de Moisés era ordenança, né? A lei era as ordenanças como se vivesse para o mundo, mas agora estamos na lei de Cristo, tais como não toques, não proves, não manuncie, as quais coisas toda hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, que é o que eles fazem, né? Os ídolos, né? Os deuses, as estátuas, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso. As estátuas podem cair e se quebrar, pereceu, né? Segundo os preceitos e doutrina dos homens, já naquele tempo de Paulo, lá atrás, já estava existindo essas doutrinas de homem, né? As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida, né? E severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Então, todos esses cultos que esses pregadores fazem,
dentro dessas igrejas falsificadas que Paulo está falando aqui, né? Está dizendo, mas ele não está falando de igreja, aí precisa falar? Não. Dá para entender muito bem que é dentro das igrejas dos ídolos aí dessa época, desses falsos pastores que já tem, né? Então, combatendo a santificação da carne, não de Deus, né? Vou dar uma paradinha por aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês, com muita paz, muita saúde, que vocês se permaneçam firmes, né? Dentro da lei de Cristo, da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo para a nossa salvação, para a nossa vida eterna. Com fé, que é obediência, com amor puro e sincero em nossos corações, fazendo o que é bom e reto, com justiça, fazendo bem e amontoando brasas de fogo para o último dia, para o nosso batismo no Espírito Santo. Tá? Voltarei com o próximo vídeo em Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante, que relata exortação à santidade e ao amor fraternal. Exortação à santidade e ao amor fraternal, né? Esse é o próximo vídeo que eu farei, se Deus permitir. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhem esses vídeos para que outras pessoas possam ver a palavra de Deus, a doutrina de Cristo, para a nossa salvação e vida eterna, né? E ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. E tenho dito.